noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes aí, nesse lugar? Amém? Eu estou muito feliz em poder compartilhar daquilo que nós estamos vivendo, e eu quero que nessa noite, você possa abrir o seu coração, não para o Gustavo, mas eu quero que você abra o seu coração para Jesus nesta noite. Existe algo de Deus que precisa ser liberado nesta noite. E eu quero que vocês estejam com o seu coração atento na palavra do Senhor, amém? Eu sei que você veio para um culto de sábado, mas eu quero que você tire do seu coração como se fosse mais um culto. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque Deus quer fazer algo grande nesse lugar. Deus quer liberar uma palavra profunda, uma palavra profética sobre o seu coração, e você precisa estar atento àquilo que Deus vai fazer nesta noite, amém? Você acredita que Deus está fazendo coisas novas em nosso meio? Quem quer o novo de Deus sobre a sua vida? Você quer fazer parte daquilo que Deus está gerando em nossa cidade? Você quer fazer parte daquilo que Jesus está gerando em nosso estado? Eu quero te dizer uma coisa. Existe algo muito mais além do que você participar de um culto da Aliança Jovem, do que você participar de um culto de domingo. Eu quero te levar para um lugar mais profundo. Eu quero te levar nesta noite para um lugar mais intenso. Atos capítulo 3, versículo 1. Todos se encontraram, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante, diz o seguinte: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Amém? Esse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido. Mas Deus ministrou algo diferente através dessa palavra. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a personagem de Pedro e João caminhando para o templo na hora da oração. E se você for observar na história, no contexto do livro de Atos, Pedro e João tinham saído do maior avivamento da história. Quem conhece a história de Atos capítulo 2? A descida do Espírito Santo. E o que mais me provocou nesse texto é que Pedro e João saíram de um grande avivamento através da descida do Espírito Santo, mas eles não se conformaram com aquilo que eles tinham recebido naquele lugar. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam indo novamente para o templo para buscar a presença do Senhor. Sabe o que eu entendo desse texto? É que muitos de nós experimentamos Deus através de um encontro com Deus na Chácara da Vitória, ou através de um congresso, ou através de uma conferência, mas aí a gente acha que está bom, que é suficiente. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe muito mais de Deus para ser liberado na minha vida e na sua vida. O grande problema, irmãos, é que nós se satisfazemos com um pouco. A gente acha que aquilo que nós recebemos há 10 anos atrás é suficiente para que nós possamos prosseguir na nossa vida cristã. Deixa eu te dizer uma coisa: existe muito mais de Deus para ser liberado sobre a sua vida. Não se contente com pouco, não se contente com a conferência do ano passado, não se contente com o encontro com Deus que você fez há 5 anos atrás.
Faça como Pedro e João. Pedro e João tinham recebido o Espírito Santo, mas eles não se conformaram. Eles queriam buscar muito mais. E a realidade da nossa igreja hoje é que tem muito pão para ser liberado sobre a mesa. O problema é a falta de fome. Sabe por quê? É porque nós nos acostumamos com os cultos, nós nos acostumamos com o louvor, nós nos acostumamos com a palavra. E sabe o que acontece? Nós deixamos de receber o novo de Deus. Eu quero te provocar nesta noite. Eu quero provocar em você, no seu coração, uma fome desesperadora para buscar mais da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Olhe para mim aqui. Existe mais. Não se conforme com pouco. Pedro e João não se conformou com pouco. Estava lá na história, Pedro e João indo para o templo. O que eles iriam fazer? Orar, buscar mais da presença de Deus. Só que quando ele está indo para o templo, ele encontra um aleijado de nascença. E esse aleijado estava onde, irmãos? Na porta do templo. O texto conta que aquele aleijado, ele passou todos os dias da vida dele na porta daquela igreja. Ele ia todos os dias para o templo, mas a vida dele nunca tinha sido transformada. Aquele aleijado, ele ia para a igreja, mas ele não ia para buscar a presença de Deus. Você sabe o que aquele aleijado ia fazer na igreja? Ele estava na porta da igreja, não para buscar a Jesus, mas ele estava na porta da igreja para obter esmolas. Você sabe o que eu entendo desse texto? Se você vem para essa igreja, se você vem para o culto, não com o intuito de buscar Jesus, é porque você está querendo adquirir esmola espiritual. Sabe qual é a realidade? Você que não deseja buscar a presença de Deus, você quando entra naquela porta, e quando você se assenta, quando o seu coração não está disposto a buscar a presença de Jesus, significa que você está buscando outras coisas. E você sabe o que aquele aleijado estava buscando? Aquele aleijado estava buscando uma esmola. Mas eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Aquela esmola que ele recebia todos os dias da vida dele, transformou a vida dele, sim ou não? Aquela esmola, aquilo que ele recebia, não foi capaz de mudar a vida daquele homem. Ele estava indo para uma igreja, irmãos, uma igreja irrelevante, uma igreja que não andava em poder, uma igreja que só tinha o ouro e a prata, mas não tinha um levanta e anda, como todo mundo já conhece esse jargão gospel. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe o que eu aprendo desse texto? Esse texto representa duas igrejas. Aquela igreja que aquele aleijado estava indo todos os dias para a porta, era uma igreja religiosa, era onde o sistema religioso dominava naquele tempo. Mas aí aparece o novo de Deus. Você sabe quem é o novo de Deus? Pedro e João, naquela época, era o novo de Deus. Aquela igreja que via aquele aleijado todos os dias, não foi capaz de mudar a história daquele aleijado. Sabe por quê? Porque aquela igreja só tinha o ouro e a prata, mas ela não tinha o poder de Deus. Você sabe o que eu entendo desse texto? Não adianta você ter ouro, não adianta você ter prata, não adianta, sabe, você for bom naquilo que você estudou. O que importa é se você está andando em poder, o que importa é se você tem um levanta e anda. Aquele aleijado, ele não precisava de uma esmola, aquele aleijado não precisava de uma cesta básica, sabe por quê? Porque cesta básica não muda a vida de ninguém, irmãos. Esmola não muda a vida de ninguém. Você sabe o que o mundo lá fora está precisando? O mundo está precisando de Jesus Cristo. O mundo lá fora está precisando de pessoas que andam em poder, pessoas que têm vida no secreto, pessoas que vão revelar Jesus às pessoas que estão lá fora. É muito fácil, irmão, dar esmola. Você não precisa orar. Você não precisa ter uma vida com Deus.
para dar uma cesta básica. Eu não estou falando que nós não devemos ajudar os pobres, amém, irmãos? Eu estou falando que nós devemos ajudar sim, mas existe muito mais para ser liberado sobre aquelas pessoas que estão lá fora. Não se conforme com um pouco, você precisa liberar mais. E de repente Pedro e João chegam na porta daquela igreja e se depara com aquele aleijado. E aquele aleijado acostumado a pedir esmola naquele lugar, sabe por quê? Porque aquele sistema religioso deixou aquele aleijado acostumado a pedir ofertas, a pedir esmola na porta da igreja. Aquele aleijado, ele ficou dependente de um sistema religioso. Ele não ficou dependente de Jesus. Você sabe o que eu aprendo com isso? Preste atenção que eu vou falar. O verdadeiro líder, irmãos, não faz com que os seus discípulos fiquem à dependência do líder, mas o verdadeiro líder aponta para Jesus. O seu líder, o seu discípulo não pode estar na sua dependência, você tem que apontar para Jesus. Aquele aleijado que ia todos os dias para o templo, ele não ia para buscar a pessoa de Jesus, ele ia buscar aquilo que o sistema tinha para oferecer para eles. E sabe o que o sistema tem para oferecer para mim e para você? Apenas migalhas, apenas esmola. Mas se levanta um novo de Deus, Pedro e João, cheios do Espírito de Deus, cheios do poder de Deus, estava indo para o templo para buscar a presença de Deus. E sabe o que acontece? Ele encontra com aquele aleijado. E aquele aleijado acostumado a pedir esmola, ele pede: você pode me dar algum donativo? Você pode me dar alguma esmola? E você sabe qual foi a resposta de Pedro e João? Pedro e João chegou para o aleijado e disse: ei, olhe para mim, olhe para nós, olhe para nós. Você sabe o que significa isso? Pedro e João pediu para que aquele aleijado pudesse olhar para eles. Olhe para nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Pedro e João poderiam simplesmente dar mais uma esmola, mas Pedro e João, eles queriam manifestar a glória de Deus naquele lugar. Sabe o que isso significa? Olhe para nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo hoje, eu vivo na carne. As pessoas que estão lá fora, irmãos, elas estão cansadas de uma religião, elas estão cansadas de mais uma igreja. Você sabe o que eles querem? A manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 fala que o mundo anseia pela manifestação dos evangélicos. Sim ou não? Alguém está aqui nesta noite? É dos evangélicos? É de quem? Porque só os filhos têm o poder de revelar o Pai. Assim como Jesus é um com o Pai, nós somos um com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em nós. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos manifestar a glória de Deus lá fora. E sabe o que eu entendo nesse texto? Pedro e João, quando aparecem diante daquele aleijado, ele fala: olha para mim, o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro e João tinham naquela noite, irmãos? O que Pedro e João tinham naquele dia? Você sabe o que Pedro e João tinham? Eles tinham o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu entendo? Muitos desejam
Muitos desejam pregar o evangelho lá fora, muitos desejam, sabe, ser evangelista, muitos desejam levantar movimentos de evangelismo lá fora, sabe, pregar nas praças. Deixa eu te falar, você sabe da onde que Pedro e João tinham saído? Eles tinham saído do lugar secreto, do lugar de intimidade. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós queremos liberar aquilo que nós não temos, nós queremos liberar aquilo que nós não recebemos no lugar secreto, nós queremos mostrar algo que nós não temos, nós queremos mostrar algo que nós não somos. Olhe para nós. Será que hoje você pode chegar lá fora e diante do mendigo e falar: olhe para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Será que nós temos? Será que nós temos o suficiente para dar para aqueles que estão lá fora? Sabe o que eu entendo, irmãos? A igreja precisa sair do lugar secreto. A igreja precisa entender que o ponto de partida para o seu ministério, para o seu chamado, sabe, para aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida, sobre o seu ministério, você precisa sair de um lugar de revelação do conhecimento da presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: culto de sábado e culto de domingo não é suficiente para você liberar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você não foi chamado para um final de semana, você foi chamado para uma eternidade. Porque que muitos de nós nos contentamos simplesmente em passar 2 horas de semana dentro de uma igreja, sendo que Deus deseja liberar muito mais. Alguns de vocês estão cansados por estar aqui nesse lugar. E sabe por que muitos de nós estamos cansados? É porque nós tivemos um encontro apenas com a religião e não com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus não é cansativo. Agora o sistema religioso é cansativo. Aquele aleijado passou a vida inteira dentro de uma igreja, na porta de uma igreja. E sabe por que ele nunca entrou naquela igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque aquela enfermidade não deixava ele entrar naquele lugar. Sabe o que significa? É que existem pessoas que estão enfermas nesta noite, não fisicamente, mas estão doentes espiritualmente, que não conseguem entrar no Santo dos Santos. Da mesma forma que aquele aleijado passou a vida inteira na porta de uma igreja, e a vida dele nunca tinha sido transformada. Existem muitos de nós que estamos há 5, a 10, a 15 anos dentro de uma igreja e nós não conseguimos entrar no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque existem muitos que estão aqui nesta noite que estão aleijados espiritualmente. Existem muitos que estão aleijados aqui nesta noite. No Antigo Testamento, quando as pessoas, elas tinham lepra, a lepra do Antigo Testamento simbolizava uma doença espiritual. E você sabe quem fazia o teste, se a pessoa tinha lepra? Era o sacerdote daquela época. E ele tinha que tocar na pele daquela pessoa. E se aquela pessoa não sentisse o toque, significava que ela estava com lepra. Sabe o que acontece? Muitos de vocês estão vindo para a igreja sábado e domingo, mas não sente mais o toque do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Lepra espiritual. A questão, meu irmão, não é se você vem todo sábado ou todo domingo para a igreja. A questão não é se você faz parte de uma célula. A questão é se você está vendo o rei. Absalão passou 2 anos no palácio, mas durante esses 2 anos ele não viu a face do rei. Eu quero saber se você tem visto a face do rei, se você tem sentido o toque do Espírito Santo. Existem pessoas que perderam a sensibilidade da presença de Deus nesse lugar. Mas como assim, Gustavo? Você quer dizer que eu estou aleijado? Como nós podemos identificar uma pessoa que está aleijada dentro da igreja?
A pessoa que está aleijada dentro da igreja, ela não tem firmeza. Uma pessoa que está aleijada dentro da igreja, aleijada espiritualmente, é quando ela não consegue se firmar, é quando ela depende sempre dos outros, e ela é carregada para cima e para baixo, para todos os lados, porque ela não consegue andar sozinha, ela sempre depende da sua liderança. Uma hora ela está em pé, mas a outra hora ela cai. Sabe o que significa isso? Você está doente espiritualmente. Você precisa ser curado aqui nesta noite. E você sabe qual é o pior tipo de doença? É quando a pessoa não quer aceitar que ela está doente. E quando você não aceita que você está doente, irmãos, o tratamento se torna impossível. Aquele aleijado, ele não poderia entrar dentro do templo, porque ele não tinha pernas suficientes para entrar naquele lugar. Mas existe uma igreja representada por Pedro e João, uma igreja que está se levantando no lugar secreto, uma igreja que está sendo gerada no lugar de oração, e ela está se levantando, sabe, e ela está trazendo cura para os aleijados dentro da igreja. Existe uma igreja que está se levantando, uma igreja, um novo de Deus que está se levantando, uma igreja que não se preocupa com títulos, uma igreja que não se preocupa, sabe, qual é a função eclesiástica que ela tem, porque ela sabe quem ela é em Deus, ela sabe qual é a identidade dela em Deus, ela sabe quem ela é. Pedro e João não precisou de levantar movimentos na praça, ele não precisou de colocar um nome, eles só precisaram ser eles mesmos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Existe uma igreja que está se levantando. Existe uma igreja nova que está se levantando para curar a igreja antiga. Existe um novo de Deus que está se levantando. E eu quero te fazer uma pergunta. Aonde que você está? Qual é a igreja que representa a sua vida? Pedro e João, que representa o novo de Deus para aquela época? Ou você ainda está no sistema religioso, que você não sente mais nada, mas você vem para cobrir tabela dentro de um culto? Sabe o que aquele aleijado ele queria, irmãos? Aquele aleijado ele não ia para a igreja para buscar a Cristo. Aquele aleijado ele ia para buscar uma solução paliativa para o problema que ele tinha. Sabe qual é o problema nosso? É que muitos de nós não queremos buscar na fonte. Nós preferimos, às vezes, buscar uma solução paliativa para o nosso problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de esperar por homens, para de esperar por líderes, aquilo que só Jesus pode te dar. Alguém está aqui nesta noite? Nós colocamos muita expectativa em homens. Talvez alguns de vocês estão tão tristes porque não é o pastor Ricardo que está pregando aqui. Expectativa em homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus quer curar você nesta noite. Jesus quer curar o seu coração nesta noite. Jesus quer curar as motivações erradas de você nesta noite. Ele quer transformar o seu coração. Existe um novo de Deus para ser liberado. E eu não sei aonde que você está. Aquela igreja, irmãos, da Porta Formosa, a única coisa que eles poderiam dar para aquele aleijado era uma esmola. E você sabe que tipo de pessoas que esse sistema religioso gera? Pessoas que são dependentes, pessoas que se satisfazem com o pouco. Deixa eu te falar aqui uma coisa, não se satisfaça com pouco, não se contente com pouco de Deus.
A palavra do Senhor fala que Ele está derramando fome e sede nessa terra. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei aonde você tem colocado a sua fome. Eu não sei aonde você tem colocado a sua sede. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa entender como está a sua situação espiritual nesta noite. Porque passa culto e passa culto. Entra culto e sai culto. Se a sua vida continua a mesma, irmãos, como o daquele aleijado, você precisa ser curado nesta noite. Eu quero te dizer uma boa nova nesta noite. Assim como Mefibosete, ele era aleijado das duas pernas, mas por causa da aliança que o pai dele tinha com Davi, ele pôde se assentar na mesa, e ele pôde comer do pão do rei. Quantos desejam se assentar na mesa nesta noite? Quantos desejam experimentar do banquete? Quantos desejam se assentar na mesa? A palavra do Senhor fala que Jesus está à porta, e Ele está batendo a porta. E nós utilizamos tanto esse versículo para evangelizar as pessoas lá fora, mas nós esquecemos que Jesus está batendo na porta, é da igreja, não é do mundo. E você sabe o que está acontecendo? Jesus deseja ceiar com a igreja. Jesus deseja que você entre e se assente na mesa. Mas para isso você precisa ser curado nesta noite, para que você possa se saciar da presença de Deus. Jesus está batendo a porta. Sabe o que significa? É que muitos de nós estamos cantando, tocando e pregando, e Jesus está do lado de fora da igreja. Jesus deseja entrar em nosso meio agora, nesse lugar. Jesus deseja entrar em nosso meio. Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, nesse exato momento, eu não estou preocupado com as pessoas que estão lá fora perdidas. Sabe por quê, irmãos? Porque existem muitas pessoas perdidas dentro da igreja. Pessoas que acham que estão bem, mas elas não estão bem. Pessoas que não sentem mais a presença de Deus. Pessoas que se acostumaram com a presença de Deus. Primeiro João fala que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Jesus está vindo para a sua igreja, e a sua igreja também não está recebendo Ele. Será que existe alguém aqui nesse lugar que deseja ter fome de Jesus, que deseja ter fome e desejo e anseio pela sua presença? Não se contente com pouco, meus irmãos. Não se contente com pouco. Culto de final de semana não é suficiente para que você possa ser cheio da glória de Deus. Existe um culto na sua casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Você pode levantar um altar de adoração dentro do seu quarto. Mateus 6,6 fala: entra no seu quarto, fecha a porta, para que você possa conhecer Jesus profundamente. Você sabe qual é o motivo que não existe fome? Você sabe por que não existe sede? É porque nós estamos nos alimentando com as coisas do mundo lá fora. Não existe mais expectativa pelo novo de Deus, porque nós já estamos satisfeitos com as coisas desse mundo. Existe mais. Você precisa entender que aquilo que Ele fez há 10 anos atrás não serve mais para hoje. Irmãos, preste atenção. Da mesma forma que as estações mudam, as roupas também mudam. Não significa que aquilo que Ele falou com você há 10 anos atrás é suficiente para você viver hoje. Vocês sabiam disso? Vocês acreditam nisso?
Nós queremos voltar, não, nós queremos voltar para o memorial, quando a igreja Nova Aliança era cheia do poder de Deus. O que é que nós devemos fazer? Não, vamos fazer os mesmos métodos, os mesmos sistemas, vamos voltar para o que nós fazíamos há 10 anos atrás. Enquanto Deus quer liberar algo novo, nós estamos presos nas coisas antigas. Não existe métodos. Não existe métodos para fazer você conhecer a Jesus. Não existe métodos para você, ter fome, ter sede de Deus. Não existe método para você se apaixonar cada vez mais por Jesus. Sabe o que existe? Um coração disposto, um coração que deseja a presença do Cordeiro de Deus. Mas muitos de nós amamos mais o sistema, o fazer, do que o estar. A nossa preocupação às vezes está muito mais em ter curtidas no Instagram, ou seguidores no Instagram, do que estar no lugar fechado, onde só você e Ele está. Você precisa de Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas no Maranhão existem muitas promessas de Deus sobre avivamento. Mas avivamento não vem com pessoas frias. Eu quero te dizer uma coisa. Existem muitas promessas de Deus sobre o estado do Maranhão. De todo lugar que nós vamos, de todo lugar levanta homens de Deus, profetas, que falam palavras a respeito do Maranhão, que através do Maranhão irá surgir o grande e último avivamento. Eu nem sei se você acredita em avivamento. Eu nem sei se você acredita em Jesus. Porque estar dentro da igreja não significa que você acredita em Jesus. Você só tem duas opções. Ou você desce da árvore para ver aquilo que Jesus está fazendo, ou você fica olhando de cima da figueira como Zaqueu. Eu não quero olhar o mover de Deus passar. Eu quero fazer parte do mover de Deus. Eu quero fazer parte do novo de Deus. Deixa eu te dizer. Existem palavras proféticas que através do Maranhão, rios iriam descer águas que iriam inundar todo o Brasil. E as pessoas falam: será que pode vir alguma coisa boa do Maranhão? Será que pode vir alguma coisa boa do Maranhão? Será que pode vir alguma coisa boa do Maranhão? Quem faz parte ou quem deseja fazer parte daquilo que Deus está gerando no Maranhão? Você sabia que hoje o Maranhão se tornou o pior estado da Confederação Brasileira? Vocês sabiam disso? Quem sabe disso? Nós perdemos para o Piauí, ou perdemos ou ganhamos, eu não sei. Vocês sabiam disso? E eu fico me perguntando: Senhor, por que o Maranhão? E Deus falou no meu coração, sabe por quê? Porque Deus está levantando os que não são para confundir os que são. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou maranhense e eu amo o Maranhão. Mas sabe o que o Maranhão tem de bom, irmãos? Nada. A única coisa que o Maranhão tem se chama Jesus Cristo. Por isso que o Maranhão hoje é a bola da vez. Mas você precisa entender
que você precisa sair do seu lugar de conformismo. Você precisa sair desse lugar, sabe, de satisfação. Só porque você já é evangélico é suficiente. Não, não é suficiente. Aquilo que Deus quer fazer não é com os religiosos. Aquilo que Deus quer fazer são com os filhos. E os filhos não se contentam em simplesmente em fazer parte de um sistema religioso. O que eles querem é estar na casa do Pai todos os dias. Jesus está despertando uma igreja. E eu acredito numa coisa. Eu acredito que o tempo de promessas sobre o Maranhão já acabou, irmãos. Eu creio que o tempo é de cumprimento da palavra dele. Mas eu acredito muito mais do que isso. Eu não acredito que o avivamento vai começar do fundo do meu coração. O avivamento ele não vai começar porque eu creio que o avivamento já começou. O avivamento começou com pessoas que você não conhece, mas pessoas que estão no lugar secreto, se derramando na presença dele, dia e noite, noite e dia, clamando pela volta de Jesus. Irmãos, existe um avivamento que Deus está despertando sobre o Brasil, sobre o Maranhão, e esse avivamento, irmãos, é sobre a volta de Jesus. Deus está voltando o despertamento pela volta de Jesus, não porque o mundo está mal, mas porque existe uma igreja apaixonada por Jesus. Tem alguma igreja apaixonada aqui nesse lugar? Deus está levantando uma noiva que deseja casar com o noivo. Não uma noiva que anseia simplesmente o ministério. Você sabe qual é o maior ministério da sua vida? É ver Jesus voltar, irmãos. Você sabe qual é a maior obra que você pode fazer? É preparar o caminho para que a volta de Jesus possa acontecer. Sabe o que eu aprendi? Que nós não somos a igreja primitiva. Que apesar que a igreja primitiva, eles desejavam Jesus como se ele fosse voltar a qualquer instante. Mas nós não somos a igreja primitiva, nós somos a igreja de Apocalipse, que diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Eu não sei aonde que você está. Se você está na igreja primitiva, ou se você está na igreja de Apocalipse, ou se você é aquele aleijado, ou você é o novo de Deus. Eu não sei aonde você está. Eu não sei, sabe, em que parte da igreja você está. Deixa eu te falar só uma coisa. Quando a Bíblia ela relata pessoas que seguiam Jesus, a Bíblia relata que uma multidão seguia Jesus. Depois a Bíblia relata que os 72 discípulos foram enviados. Depois a Bíblia relata que Jesus levantou os 12. Mas dos 12, tinha os 3 que eram mais íntimos. E dos 3 tinha um, que era o amigo. Aonde é que você está? Aonde é que você está? Você está na multidão? Você está entre os 72? Você está entre os 12? Ou você é o discípulo amado? Deixa eu te dizer uma coisa, ei. Por favor, não te conforma onde você está. Não te conforma só porque você vem para o culto de sábado. Não se conforme só porque você vem para o culto de domingo. Existe muito mais de Deus. Deus quer fazer coisas novas na nossa cidade. Deus quer fazer coisas novas no nosso estado. Mas ainda estamos parados. Sabe por quê? Porque alguns de nós estamos aleijados espiritualmente. Porque não temos condições de andar. Mas o nosso Deus, Ele quer te curar nesta noite, amém? Alguém deseja ir mais profundo nesta noite? Alguém deseja sair do lugar, sabe, da zona de conforto e entrar mais profundo? Eu não estou falando de aceitar Jesus, irmãos. Eu não estou falando de se tornar evangélico. Eu estou falando de viver
de uma forma profunda e de uma forma íntima. Jesus quer fazer algo novo no seu coração. Sabe, Ele quer curar o seu coração nesta noite. Sabe qual é a maior enfermidade que o homem pode ter? Não é uma enfermidade física, mas é a enfermidade do coração. Você sabe qual é a maior enfermidade que a igreja tem? É quando a igreja não deseja mais Jesus. Olha para mim aqui. Você sabe qual é a maior enfermidade que uma igreja pode ter? É quando a igreja ela está trabalhando sem amar Jesus. Jesus está preocupado com o teu coração nesta noite. Olha para mim. Olha para mim. Jesus está preocupado com o teu coração nesta noite. Assim como Jesus esteve preocupado com o coração de Pedro, quando Jesus olhou para Pedro e falou: ei Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E você sabe qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu gosto de você. Mas Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde, Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que significa isso? É que para que você possa apacentar as ovelhas, é necessário que você ame Jesus em primeiro lugar. E quando eu falo, se você está amando Jesus, a pergunta não é se você gosta de vir para o culto de sábado. A pergunta não é se você gosta de ouvir a pregação do pastor Ricardo. A pergunta não é se você gosta do louvor da Nova Aliança. A pergunta é: você me ama de todo o seu coração, ao ponto de me buscar dia e noite, noite e dia? Assim como Pedro e João tinham acabado de sair do maior avivamento daquela época, eles estavam correndo para o templo para buscar a presença do Senhor, porque eles não tinham se conformado com pouco.